Então, pessoal, vamos lá para a nossa aula de tratamento da insuficiência cardíaca. Falamos de classificação, falamos da sistematização do nosso atendimento inicial ao paciente com insuficiência cardíaca descompensada. Agora vamos falar mais especificamente do tratamento. E a gente já sabe classificar o nosso paciente. O tratamento é baseado conforme a classificação, principalmente clínica hemodinâmica do meu paciente, nos perfis A, B, C e D. Então, vamos começar. Nosso paciente com o perfil clínico hemodinâmico A, aquele paciente que está o quê? Quente e seco. Isso mesmo, paciente quente e seco. O que eu tenho que fazer esse paciente que procurou o pronto-socorro? Durante a nossa anamnese e exame físico, vamos identificar o principal motivo que o trouxe e ali é mais um ajuste das doses das medicações. Tá? O paciente não terá necessidade de permanecer no pronto-socorro, nem ao mesmo de internar. É mais ajuste medicamentoso. O paciente não está descompensado. Já o perfil B, qual que é o perfil B? Lembrou? O perfil B é aquele paciente que está úmido e quente, ou quente e úmido. Tá? Aquele paciente que está bem perfundido, só que está congesto. Conforme eu falei na aula passada, geralmente é aquele paciente que abusou um pouquinho da alimentação no final de semana, consumiu mais sal, ou até mesmo aquele paciente que esqueceu do uso das medicações. Esse paciente, como que eu vou tratar ele? Eu tenho que fazer diurético terapia. Isso mesmo, furosemida é a medicação de escolha. Geralmente eu faço de meio a 1 mg por quilo de peso, para que esse paciente aumente ali o fluxo, o débito urinário e melhore esse quadro de congestão. Geralmente eu consigo resolver a vida desse meu paciente já no pronto-socorro, sem a necessidade de internação, ou até mesmo de algumas outras intervenções a mais para ele. Então apenas o uso do diurético ali no meu paciente e a manutenção das medicações que ele já vinha em uso. Espero que esse paciente já com insuficiência cardíaca já esteja em uso de IECA ou BRA e eu aumento apenas a dose do diurético. Ali faço uma medicação endovenosa para que ele já responda de uma forma mais rápida e melhore os sintomas. Agora o perfil C é aquele paciente que está congesto e está frio. Ele vai demandar um tratamento mais especializado de você que está prestando esse atendimento. O que ele irá necessitar? Irá necessitar com certeza de diurético para melhorar a congestão e também ele irá necessitar de vasodilatador. Isso, lógico, dependendo da pressão arterial desse meu paciente. O paciente tolerando vasodilatador que eu vou usar, principalmente endovenoso, eu tenho que melhorar essa resistência vascular periférica dele. A periferia dele está fechada, está tensa. Eu tenho que fazer o que? A vasodilatação, para que eu melhore ali a perfusão desses órgãos e desses tecidos. E com isso eu melhoro a clínica do meu paciente. Então, o tratamento geralmente é baseado em diurético, em vasodilatador. Os inotrópicos, que eu vou comentar cada um detalhadamente, também muitas das vezes será necessário para melhorar a bomba desse coração, melhorar a contração muscular desse miocárdio, para que eu melhore o débito cardíaco associado a essas outras medicações que eu também já estou fazendo nele, o diurético e o vasodilatador. Agora, o outro perfil é o perfil D, no qual o paciente está seco e está mal perfundido. Conforme eu falei, esses pacientes geralmente são consequência de algum quadro de vômito ou diarreia. Eu vou fazer volume de uma forma bem lenta e gradual até que eu tenha estabilidade hemodinâmica desse meu paciente. Geralmente pensem comigo, vocês irão fazer soro fisiológico ou ringer lactato 250 ml de forma lenta para que eu possa não causar um dano maior fazendo congestão nesse meu paciente. Porque o limiar entre o seco e o úmido é muito pequeno nesses pacientes. Agora que eu já falei do tratamento de cada perfil clínico hemodinâmico, vamos sistematizar isso daí num fluxograma. Agora está aparecendo para vocês o fluxograma
do atendimento do meu paciente, levando em consideração o perfil clínico hemodinâmico e a pressão desse meu paciente. Então vamos lá, chegou um paciente com uma insuficiência cardíaca agudizada. Eu tenho que avaliar qual foi o fator causal dessa insuficiência cardíaca e o fator que levou à descompensação. Isso eu vejo na anamnese, no meu exame físico inicial. Depois disso eu vou avaliar a pressão arterial. E aí eu vou levar em conta 3 medidas de pressão arterial sistólica. No meu paciente, se tem uma pressão arterial sistólica acima de 110, entre 85 e 110 e menor que 85. Vamos lá, pressão acima de 110. No paciente quente e seco, eu vou avaliar o uso de IECA e BRA, beta-bloqueador, e geralmente esse paciente não necessita de diurético. Eu vou suspender o diurético. O paciente que está quente e congesto, com uma pressão sistólica acima de 110, eu vou usar furosemida principalmente. É a droga de escolha. Como eu falei, a ampola vem 20 mg, eu uso de meio a 1 mg por quilo de peso para melhorar essa congestão a nível de pronto-socorro. Beta-bloqueador e ECA eu mantenho, não preciso suspender o uso dessas medicações. No paciente com a pressão sistólica de 85 a 110, avalio lá o perfil clínico hemodinâmico. No paciente quente congesto eu vou dar diurético, a mesma dose que eu falei anteriormente. O objetivo aqui é tirar a congestão desse meu paciente. Ele está bem perfundido, ele está quente, então eu tenho que fazer com que ele urine bastante, perca volume que ele adquiriu. Mantenho o beta-bloqueador e mantenho a dose do IECA e do BRA. Agora, se eu tenho uma pressão de 85 a 110 e meu paciente está frio e congesto, ou seja, está no perfil C, eu já vou pensar em usar vasodilatador, nesses casos endovenoso, vou usar bastante também diurético, a furosemida, vou levar em consideração os inotrópicos, a depender da resposta inicial aos vasodilatadores e ao diurético, e nesse caso eu tenho que reduzir a dose de beta-bloqueador. Eu não vou manter a mesma dose que ele vinha tomando ambulatorialmente. Então aqui entra no paciente já com uma queda da pressão arterial, eu faço a redução pelo menos de 25 a 50% da dose do beta-bloqueador. Agora vamos avaliar o paciente hipotenso. A pressão arterial sistólica é menor que 85 milímetros de mercúrio. No paciente frio e congesto, aí preferência aos inotrópicos, aos vasoconstritores. Nesse caso já fica muito difícil eu vasodilatar esse paciente já com uma pressão sistólica muito baixa. Ele não é tolerável, eu já tenho que usar um vasoconstritor. O inotrópico, que aí eu vou comentar para vocês, tem a dobutamina, tem outras opções. E aí eu vou suspender o beta-bloqueador e vou suspender o IECA ou BRA que ele vinha em uso. No paciente perfil D, hipotenso, eu vou fazer o que? A reposição de volume. Reposição gradual e lenta, e vou suspender IECA, BRA e beta-bloqueador, caso ele venha em uso ambulatorial. Então, com esse fluxograma, a gente consegue fazer uma avaliação sistemática, levando em consideração a pressão arterial e o perfil clínico hemodinâmico. Pessoal, agora eu quero comentar com vocês cada medicação que a gente usa no tratamento do paciente com insuficiência cardíaca descompensada. A gente fez ali o fluxograma, agora eu quero comentar algumas particularidades de cada medicação. Furosemida, comecemos por ela. Furosemida, ela também tem um poder de venodilatação, ou seja, ela diminui a pré-carga após cerca de 15 minutos da sua administração. Dose de meio a 1 mg por quilo de peso. Reações adversas que essa medicação leva: uma hipocalemia, hipomagnesemia, e doses muito elevadas também possam ocasionar ototoxicidade. Tem diferença de eu fazer essa medicação em bolos
ou infusão contínua em bomba de infusão? Os estudos mostram que não tem diferença em relação à mortalidade eu fazer medicações em bolos ou deixar uma bomba de infusão contínua com a furosemida. Certo? Então aqui são algumas particularidades da furosemida. Agora vamos falar dos vasodilatadores endovenosos. O principal é o nitroprusiato de sódio. Ele é tanto um vasodilatador como um venodilatador. Atua tanto no território arterial como no território venoso. Certo? É uma medicação excelente no cenário de insuficiência cardíaca descompensada. É uma medicação que tem uma meia-vida muito curta, ou seja, quando a gente para a medicação, ela para o efeito dela quase que instantâneo e ela também, assim que a gente começa a administrar a droga, ela já começa a ter o seu efeito, certo? Então, é uma medicação que, na maioria dos casos, a gente precisa de uma pressão arterial invasiva, através de uma PAI ali na artéria radial ou na artéria femoral, que a gente consegue ter esse paciente mais na mão, a gente consegue controlar melhor a pressão arterial desse meu paciente do que se fosse simplesmente uma medida não invasiva, certo? As doses de 0,3 a 0,5 microgramas quilo minuto, até uma dose máxima de 10 microgramas quilo minuto. Ah, doutor, eu tenho que fazer o cálculo para chegar a 0,3, 0,5? Na prática, a gente não fica calculando exatamente a dose para iniciar a medicação. Geralmente a gente começa com uma dose baixa, geralmente na bomba. Não vai estar em micrograma quilo minuto, vai estar em ml hora. Geralmente a gente começa com uma ml hora baixa, geralmente 5 ml hora, e vai aumentando conforme o paciente vai respondendo favorável ou desfavoravelmente, aumentando ou diminuindo a dose, conforme a pressão do meu paciente. E após uma dose estável, eu calculo quantas microgramas quilo minuto e avalio se está ficando uma dose muito elevada ou não. Lembre-se que no nitroprusiato de sódio eu posso ter a intoxicação pelo cianeto. Lembre-se que doses muito elevadas eu posso associar a vitamina B12 na solução, para evitar essa intoxicação. Outra medicação utilizada no cenário da IC descompensada é a morfina. A morfina ela é uma medicação muito boa e acessível, porque ela diminui a pré-carga, principalmente, e também tira a questão da ansiedade, do desconforto que esse paciente está sentindo. Dá uma melhor sensação de conforto para esse meu paciente, por acabar melhorando também a congestão. Qual é a dose? Eu posso fazer de 2 a 5 miligramas por vez nesse paciente, com intervalo ali de 5 a 30 minutos. Lembrar que se eu fizer doses muito elevadas, eu vou ter a depressão do nosso sistema respiratório, certo? Agora vamos falar das medicações inotrópicas positivas. Dentre as medicações inotrópicas, a gente tem a dobutamina, a levosimendan e a milrinone. Começamos pela dobutamina. A dobutamina, ela tem o quê? Uma ação inotrópica positiva. Ela age nos receptores beta-adrenérgicos, melhora o débito cardíaco pelo aumento direto no inotropismo, associado ao quê? Uma discreta redução na pós-carga. Ela estimula os receptores beta, que aumenta o ino e o cronotropismo por aumento do meu AMP cíclico intracelular e do cálcio. É uma droga de infusão contínua, que na dose inicial é de 5 microgramas quilo minuto, que eu posso chegar até 20 microgramas quilo minuto. Agora, os inibidores da fosfodiesterase. O grande representante é o milrinone. Ela impede a degradação do meu AMP cíclico. Ele aumenta a sua disponibilidade e a concentração do cálcio intracelular. O seu efeito se mantém com o uso concomitante de beta-bloqueador. Então, nesse caso, eu posso manter o uso do beta-bloqueador. Já no caso da dobutamina, que eu falei anteriormente, o uso concomitante com o beta-bloqueador não é muito adequado. Ela também possui um efeito vasodilatador periférico e pulmonar. Então, essa droga é muito útil no paciente que tem um quadro de hipertensão pulmonar associado. É uma droga que é excretada pelo rim, então necessita de ajuste conforme a função renal. É uma droga de uso contínuo na dose de 0,375 a 0,75 microgramas quilo minuto. Os efeitos colaterais: hipotensão, arritmias,
ventriculares e atriais. Então, é um paciente que tem que ficar monitorizado adequadamente para avaliar alguma presença de arritmia. A última droga são os sensibilizadores de cálcio, que o representante é o levosimendan. Ela atua na sensibilidade da troponina C ao cálcio, já presente no citoplasma. Não tem sobrecarga adicional de cálcio ou incremento no consumo de oxigênio. Ela deve ser administrada em infusão contínua por 24 horas, na dose de 0,05 a 0,2 microgramas quilo minuto. E ela vai ter uma meia-vida de 80 horas. Geralmente a gente faz essa medicação somente essa dose de 24 horas e o paciente tem uma boa resposta por um longo período, sem a necessidade de fazer qualquer outra intervenção. Então, galera, essas foram as drogas inotrópicas: a dobutamina, a milrinone e a levosimendan. Apareceu aí detalhadamente para vocês os seus efeitos adversos, as suas dosagens, para que vocês saibam lidar com essas medicações a nível ali de atendimento inicial. Agora, uma medida não farmacológica é a VNI, que é a ventilação não invasiva. Ela permite que a gente ofereça altos fluxos de oxigênio para esse meu paciente, com uma FI variável, conforme eu possa escolher, e essa intervenção de máscara com uma alta pressão de oxigênio diminui muito a chance desse meu paciente evoluir para a necessidade de uma intubação orotraqueal, desde que bem indicada e precocemente. Aqueles pacientes que já estão instáveis hemodinamicamente, já apresentam rebaixamento do nível de consciência ou alguma alteração de via aérea superior que impeça o uso da VNI, já eu não posso utilizar. Eu já tenho que partir para algo mais invasivo, que seria a intubação orotraqueal e a ventilação mecânica. Então, aquele paciente que chegou para vocês, ele ainda não tem estabilidade hemodinâmica, está congesto, está com desconforto respiratório, eu posso lançar mão da VNI, ventilação não invasiva. No cenário do paciente com edema agudo de pulmão, o modo ventilatório mais adequado é o CPAP, pois ele reduz o retorno venoso, diminuindo assim a questão da congestão e melhora o trabalho do meu ventrículo esquerdo. Então, tenho duas coisas essenciais para melhorar a congestão. Eu vou diminuir esse retorno venoso para esse pulmão ficar menos congesto. Eu consigo fazer com que esse meu ventrículo esquerdo trabalhe de uma forma mais adequada, melhorando ali esse avanço, esse débito cardíaco do meu paciente, melhorando a congestão. Então, o módulo ventilatório escolhido para um cenário de edema agudo na VNI é o CPAP. Bom, é uma máscara que eu prendo no meu paciente, mando um alto fluxo de oxigênio, de ventilação ali, para que eu melhore essa congestão, auxilie no tratamento dessa congestão. Lembre-se, pacientes instáveis, rebaixamento do nível de consciência, alguma lesão em via aérea superior vão impossibilitar o tratamento desse meu paciente. Esse tema de VNI será o tema da nossa aula prática, fora aqui do cenário aqui que a gente está utilizando, no qual eu vou simular para vocês como mexer ali no aparelho, no respirador, para colocar no módulo da VNI e quais são as medidas que a gente usa, tanto de PIP e o volume corrente para esse meu paciente que estará sendo submetido à ventilação não invasiva. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse módulo aqui de tratamento. A gente conseguiu comentar o tratamento adequado para cada perfil hemodinâmico do meu paciente, do perfil A até o perfil D, e falar especificamente de cada droga utilizada no cenário da descompensação. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a gente, que a gente irá tirar as dúvidas da melhor maneira possível. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A nossa próxima aula será sobre internação ou alta. Espero vocês lá. Abraço e tchau, tchau.